Pai solteiro adota gêmeos órfãos, ele fica pálido ao ver as certidões de nascimento deles. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Campinas, numa noite no fim do outono, uma chuva persistente caía do céu, fria como dedos do passado apertando o pescoço de Fernando. O homem magro, de cabelos salpicados de branco, mancando, empurrava uma velha bicicleta em direção à pensão miserável onde morava. Seus olhos fundos refletiam a luz dos postes, distorcida pelas poças d'água. O vento assobiava pelos becos desertos, ninguém se dava ao trabalho de olhar para trás. Fernando havia sido motorista de entregas de uma empresa farmacêutica em São Paulo, até o dia em que seu caminhão despencou num barranco. Sobreviveu milagrosamente, mas ficou com sequelas graves, perda prolongada de memória de curto prazo e uma cicatriz retorcida na nuca. Desde então, vivia como um fantasma, fazendo bicos, comendo pão velho e em silêncio. Ao dobrar a esquina da Rua dos Santos, Fernando parou bruscamente. No meio da chuva, ouviu um choro abafado, fraco como o miado de um gatinho. Debaixo de uma lixeira metálica, algo se mexia. Ele se aproximou, a mão tremendo ao levantar a tampa, e ficou paralisado. Duas crianças, um menino e uma menina, de cerca de 6 anos, estavam encolhidas dentro de um saco de estopa velho, roupas rasgadas, o corpo coberto de hematomas, lábios roxos, braços e pernas magros demais. A menina olhou com olhos verdes marejados. O menino nada disse, apenas abraçou a irmã. Meu Deus, balbuciou Fernando. Crianças, o que estão fazendo aqui? Quem fez isso com vocês? A menina sussurrou, com a voz rouca. Não leva a gente de volta para lá, por favor. Fernando tirou o casaco e envolveu os dois, ignorando a chuva fria e a rua escorregadia. Subiu na bicicleta e pedalou como louco até o Hospital Nossa Senhora do Campo. Mas a esperança recém-acendida se apagou de imediato. Sinto muito, senhor, não podemos aceitar crianças sem documentos legais. É a nova lei, o senhor sabe. Disse um médico jovem, Dr. Marcos Cunha, pela fresta da porta. Eles foram espancados. Você não está vendo? Eles vão morrer. Gritou Fernando. Não somos um abrigo. Respondeu o médico friamente. Chame a polícia, se quiser. Mas não traga esse tipo de problema para o hospital. Fernando ficou ali, imóvel, sob a chuva torrencial. Duas crianças, sem nome, sem origem, apenas com o medo evidente em cada respiração. Por fim, ele os pegou no colo e saiu do hospital, envolto no desespero. O quarto de pensão onde Fernando morava era no sótão, úmido, impregnado de cheiro velho. A luz fluorescente piscava, o aquecedor estava quebrado há muito tempo. Ele revirou os bolsos e tirou o último pacote de biscoitos, colocando-o nas mãos da menina. Qual é o seu nome? Perguntou ele, sentando-se ao lado do colchão fino no chão. Eu sou a Carla. Respondeu a menina, sem tirar os olhos do irmão. E o seu irmão? Bruno. Disse ela, virando-se para ele e sussurrando algo que Fernando não conseguiu entender. Bruno não disse nada. Apenas apertava contra o peito uma boneca velha, sem cabeça. Fernando tirou os sapatos e limpou com um pano úmido as sujeiras do corpo dos dois. Suas mãos tremiam. Carla, quem deixou vocês ali? Um homem levou a gente num carro, ele usava máscara, tinha cheiro de remédio, disse que, se a gente fosse bonzinho, ia voltar pra mamãe. Mas a gente nem tem mamãe. Falou Carla, a voz trêmula. Fernando ficou em silêncio. O vento batia forte na janela, fazendo-a render. 2 dias depois. Fernando acabava de chegar do trabalho quando encontrou um envelope grosso sem remetente na porta do quarto. Dentro, havia 2 certidões de nascimento, impressas e autenticadas, com fotos de Carla e Bruno. Nome do pai, Fernando Ribeiro. Mãe, não identificada. As mãos dele tremiam. Um suor frio escorreu. Ele olhou-se no espelho. A cicatriz na nuca parecia pulsar. Não, eu não tenho filhos, e eu me lembro disso com certeza. A voz de Carla soou atrás dele. Pai,
O Bruno está tossindo muito. Fernando virou-se. Carla o chamou de pai pela primeira vez. Não foi o moço, nem o tio. Você me chamou de pai? Carla assentiu. Porque eu sonhei que o pai salvava a gente. Quando a gente estava naquele lugar escuro, só o pai apareceu. Fernando não respondeu. A garganta apertada. Ele se sentou e abraçou as duas crianças. Sob a chuva fina que continuava caindo, aqueles três não sabiam o que eram uns dos outros, mas sabiam de uma coisa: precisavam um do outro para sobreviver. Naquela noite, Fernando foi até a mercearia do bairro. A dona era uma velha brasileira chamada Rosa, carrancuda e calada. De novo comprando mingau enlatado, Fernando? Resmungou ela. Sim. E também xarope infantil, o mais fraco que tiver. Infantil, é? Rosa estreitou os olhos. Não me diga que você está escondendo alguém no quarto. Aqui não é abrigo de caridade. Fernando apenas abaixou a cabeça. Eu não posso abandonar eles. Então se cuide. Já teve gente expulsa daqui por esconder fugitivos. Fernando pegou a sacola e saiu. A chuva recomeçava. A noite caiu. Carla tossia muito. Bruno estava com febre. Fernando ficou sentado ao lado deles, abanando com a manga da camisa. Ele sussurrou. Carla, se alguém perguntar amanhã, qual o nome do seu pai? Carla abriu os olhos e sussurrou. Fernando Ribeiro. Fernando ficou pasmo. Esse era seu nome verdadeiro, sim, mas como ela sabia? Como você sabe o nome do pai? Carla sorriu, fraca. Está naquele papel. E, no sonho, a mamãe chamou o pai assim. Mamãe? Fernando recuou, o coração disparando. Carla assentiu. Mamãe tinha cabelo preto, pele clara, olhos como os meus. Ela disse que o pai voltaria. Fernando segurou a cabeça. Sua visão turvou. As memórias vinham em flashes confusos. Será que ele já esteve com essas crianças antes? Será que era mesmo o pai delas? Ou apenas mais uma vítima de algum experimento doentio? Do lado de fora, passos se aproximavam. Alguém bateu forte à porta. Fernando se levantou, o coração apertado. Ele sussurrou para Carla. Não diga nada. A voz de um homem soou, fria. Fernando Ribeiro? Sou André Monteiro, do Departamento de Proteção à Criança do município. Precisamos conversar. Fernando recuou devagar, os olhos pousando na faca de cozinha em cima da bancada. Bruno se sentou de súbito, os olhos arregalados de pavor. É ele! Gritou o menino. Eu lembro do cheiro dele. Carla começou a tremer e se escondeu dentro do armário, puxando Bruno com ela. Fernando engoliu em seco, foi até a janela e pulou para a varanda vizinha, sumindo na noite gelada. A chuva não cessava. Fernando se encostou atrás de um muro de tijolos úmidos, o peito arfando, os braços protegendo as duas crianças tremendo de frio. Sua pensão não era mais segura. Aquele tal de Monteiro não era funcionário público. Fernando reconhecera o olhar dele, algo que já vira em algum fragmento de memória esquecida. Pai. Carla chamou baixinho. O Bruno tá sonhando de novo. Fernando se abaixou, acariciando os cabelos da filha. Sonhando com o quê, filha? Carla sussurrou. Ele apareceu de novo, com máscara, com as mãos todas pretas, sempre dizendo-o se comportar, que vai ver a mamãe. Bruno, encostado na parede, ainda de olhos fechados, suava frio. De repente, gritou. Não quero mais injeção. Chega. Calma, filho, ninguém vai te machucar. Fernando o abraçou, o coração apertado. Quando a madrugada chegou, Fernando levou os filhos até uma casa abandonada perto da ferrovia, que já servirá de abrigo para moradores de rua. O portão de ferro estava enferrujado, o interior escuro. O vento passava pelas frestas como respiração arfante. Lá dentro, uma mulher de cabelos grisalhos alimentava uma fogueira.
Ela levantou os olhos ao ver Fernando entrar. Olhos marcados por rugas profundas. Fernando? Ela perguntou, a voz rouca. A senhora é? Sou Paloma Duarte. Você não lembra mesmo de mim? Fernando parou. O nome lhe soava familiar, mas sua mente era uma névoa espessa. A senhora me conhece? Claro. Ela assentiu, colocando mais lenha no fogo. Você trabalhou para ele. Para o Álvaro Pires. Fernando deu um passo para trás, instintivamente abraçando Bruno. Não tenha medo. Continuou ela. Você foi o único que traiu ele. Salvou as crianças numa noite e sumiu. Carla levantou os olhos, esperançosos. A senhora está dizendo que o papai salvou a gente mesmo? Paloma assentiu. Você bateu o carro contra a cerca do Instituto Esperança Viva. Abriu os portões. Tirou as crianças de lá. Mas antes que pudesse ir longe, foi capturado. Eu vi quando injetaram algo na sua nuca, depois apagaram todos os registros. Fernando cambaleou, encostando-se à parede, o suor frio descendo pelas costas. Esperança Viva? Murmurou. Aquela organização, eu entregava remédios para lá. Não era organização nenhuma. Paloma deu um sorriso amargo. Era um laboratório disfarçado. Álvaro comandava tudo. Ele fingia acolher órfãos, mas usava eles para testar drogas que apagavam a memória. As crianças perdiam o espírito, o nome, viravam animais de estimação obedientes. Carla estremeceu. Eu lembro de uma vez que me amarraram, ouvia batidas, tinha uma luz verde, depois eu dormi muito tempo. Bruno abraçou a irmã. Ele injetou em mim e eu vi meu sangue, aí tudo escureceu. Fernando se ajoelhou e abraçou os dois. A mente girava. Fragmentos surgiam, do caminhão no penhasco, a lâmpada de sala cirúrgica, uma voz gritando ao pé do seu ouvido. Some daqui, ou vai esquecer até quem é. Paloma tirou um papel velho do bolso e o entregou a Fernando. Este é o endereço de uma mansão nos arredores de Itatiba. Era lá que eles faziam os experimentos principais. Mas depois da sua fuga, foi abandonada. Por que está me ajudando? Perguntou Fernando. Eu perdi um sobrinho para aqueles monstros. Nunca encontrei o corpo. Eu só estou viva até hoje esperando o dia em que alguém desmascare Álvaro. Respondeu Paloma, os olhos vermelhos. Fernando apertou os punhos. Eu vou tirar essas crianças daqui. Paloma assentiu. Mas tome cuidado. Se você ainda está vivo depois de tudo, é porque ele ainda não terminou com você. Na manhã seguinte, Campinas estava envolta numa névoa espessa. Fernando parou num café de beira de estrada para pegar um pouco de água quente para os filhos. O café era administrado por um senhor chamado Rodrigo Soares, conhecido de Fernando dos tempos em que ele ainda fazia entregas. Fernando? Há quanto tempo? Disse Rodrigo, servindo café com uma voz desconfiada. Só estou passando, preciso de um pouco de água quente. Rodrigo inclinou a cabeça. Ouvi algo na televisão. Você tá com duas crianças sem identidade? Fernando ficou em silêncio. Rodrigo olhou pela janela, onde Carla e Bruno estavam encolhidos debaixo do beiral. Não quero me envolver, mas se precisar de pão velho, pode pegar. Fernando assentiu, agradecido. Assim que saiu pela porta, o telefone fixo do café tocou. Rodrigo atendeu e, ao voltar, estava pálido. Você precisa ir embora agora. Alguém de São Paulo tá perguntando de você. Disseram que são da Esperança Viva. Fernando apertou a mão das crianças. A gente precisa ir. Agora. Naquela noite, quando os três estavam abrigados provisoriamente numa estação de trem abandonada, Carla teve um pesadelo. Ela gritou, chorando. Não leva meu irmão. Não tranca ele de novo naquela sala gelada. Fernando a acordou e tentou acalmá-la. Bruno se aproximou da irmã e sussurrou.
Eu lembro que uma vez ele mandou você tirar a roupa e colou alguma coisa na sua cabeça. Fernando ficou paralisado. Não havia mais dúvidas. As memórias estavam claras demais. Carla e Bruno eram vítimas. E ele havia trabalhado naquele lugar. Mas não era cúmplice, era o traidor, o único que disse ou não. A frase de Paloma ecoou na mente dele. Se você não fugir logo, ele vai voltar para pegar as crianças. Fernando apertou os punhos. O tempo estava se esgotando. O vento cortava como navalhas. Fernando guiou Carla e Bruno por um beco atrás da antiga estação. Respirava com dificuldade, os passos vacilantes. Os sapatos estavam rasgados, encharcados de lama. A noite já tinha caído de vez. Os postes de luz vacilavam, projetando um brilho amarelado e frio sobre os muros úmidos de concreto. Bruno repetia sem parar. Ele tá vindo, ele tá olhando para mim. Carla segurava a camisa do pai, pálida. Pai, tô ouvindo barulho de carro. Fernando olhou para trás. Um carro preto, modelo Audi, com vidros escurecidos, deslizava silenciosamente como um predador. Ele se abaixou, pegou as duas crianças no colo e correu por uma passagem entre dois prédios abandonados. A porta da casa abandonada estava escancarada, dobradiças enferrujadas rangendo como gritos de agonia. Fernando colocou as crianças contra a parede e sinalizou. Ninguém faz barulho, entenderam? Mesmo se alguém bater ou chamar, não respondam. Carla abraçou o irmão, lágrimas escorrendo em silêncio. Fernando observou pela fresta. A escuridão engoliu o carro preto. Então, a luz acabou. Um estalo seco. Os postes se apagaram. A casa mergulhou numa escuridão densa. Fernando se assustou ao ver a porta se abrir sozinha. Ninguém do lado de fora. Mas sobre a mesa de madeira podre, havia um punhal fincado e, ao lado dele, um papel encharcado de chuva, escrito com sangue seco. Devolva eles para mim. Fernando caiu de joelhos, o corpo inteiro tremendo. Carla gritou. Pai! Ele já sabe. Bruno se encolheu feito um bichinho, os olhos vidrados. Corre! Gritou Fernando, a voz rouca. Ele pegou os filhos e saiu pela porta dos fundos, atravessando um terreno baldio cheio de lama. A chuva desabou como uma tempestade bíblica. Após 3 horas correndo sem parar, os 3 chegaram a um galpão abandonado à beira da rodovia. Fernando forçou a porta, trancando-a com uma barra de ferro quebrada. O lugar estava vazio, o chão de concreto gelado como gelo, o mofo impregnava o ar. Carla arfava. Não, tô conseguindo respirar. Fernando tirou o casaco e a envolveu. Bruno, deitado num canto, começou a ter convulsões. Bruno! Gritou Fernando, virando o filho. Os olhos do menino reviravam, o corpo tremia. Febre alta. Não pode ser. Fernando murmurou. Agora, não. Revistou a mochila. Nada de remédio. Só uns pedaços de pão mofado e uma garrafa quase vazia. Tenho que levá-lo ao hospital. Murmurou para si. Mas, e os documentos? Vão prender a gente. Disse Carla, a voz rouca. Fernando mordeu o lábio até sangrar. Olhou para fora, viu uma rua deserta. Do outro lado, uma pequena farmácia, Farmácia Rodrigues. Fica aqui. Vou buscar remédio e volto. Disse ele, colocando a mão no rosto da filha. Não saia por nada. Entendeu? Carla assentiu. Eu vou cuidar do meu irmão. Fernando saiu correndo, escorregou na lama e atravessou a rua. Dentro da farmácia, uma mulher magra, de uns 40 anos, usava óculos e mexia no telefone. Vera Inês Ribeiro. Boa noite. O que deseja? Perguntou, sem erguer os olhos. Antitérmico infantil. Rápido. Não tenho receita. Inês olhou, franzindo a testa. Sem receita? Não vendo remédio forte sem receita. Por favor, meu filho tá convulsionando.
Fernando recuou, os olhos ardendo. Inês o reconheceu. Você é aquele da TV, né? O sequestrador. Fernando Ribeiro? Fernando ficou mudo. Ela recuou, esticando a mão para o telefone fixo. Não! Gritou ele, pulando o balcão. Eu só preciso do remédio. Não quero machucar ninguém. Inês gritou. Socorro! Alguém me ajuda! Passos se aproximavam do lado de fora. Fernando agarrou o frasco, derrubou uma prateleira e saiu correndo com o remédio no braço, entre gritos e sirenes da polícia se aproximando. De volta ao galpão, Carla abriu a porta em prantos. O Bruno tá piorando. Fernando pegou o menino. O corpo dele queimava, os olhos vidrados, os lábios rachados. Toma, filho, só um pouco, você vai melhorar, disse Fernando, dando o remédio. Bruno engasgou, engoliu um pouco, respirava com dificuldade. Fernando caiu de joelhos, tremendo. Eu sou um fracasso, não consigo proteger vocês. Carla o abraçou por trás. Eu confio em você. Só você pode tirar a gente daqui. Fernando chorou. Pela primeira vez em muitos anos. Mas a tragédia ainda não tinha acabado. Ao amanhecer, quando todos dormiam, o som de pneus unindo despertou Fernando. Ele olhou pela fresta do pano rasgado, o carro preto estava parado na frente. Não, não pode ser, murmurou. Carla acordou, os olhos arregalados. Pai, é ele. Fernando pegou Bruno e puxou Carla para a porta de trás. Tentou abrir uma cerca de ferro alto. Sem saída. Uma voz de homem soou lá fora, grave, ritmada, como uma cantiga macabra. Fernando Ribeiro, você não pode se esconder para sempre. Fernando arfou. Eu não tenho mais medo de você, Álvaro. Silêncio. Então, um chiado. Os pneus do carro pegaram fogo. Fernando gritou, corre. Os três correram por uma lateral. Fernando tropeçou em uma lata velha, caiu. Carla o ajudou a levantar. Atrás, a porta do galpão foi arrombada, lanternas os alcançaram. Peguem ele! Gritou alguém com sotaque brasileiro carregado. Capangas! Carla, corre com seu irmão. Não olha para trás! Gritou Fernando. Carla pegou Bruno no colo e correu pelo beco. Fernando enfrentou um brutamontes de preto com cacetete. Você não tem direito de levar eles! Gritou ele, socando o rosto do homem. O sujeito caiu, mas o carro preto perseguiu Carla. Fernando cambaleou atrás, o coração disparando. Algum tempo depois, achou os filhos atrás de um caminhão velho. Carla tentava acordar o irmão. Pai, ele não abre os olhos, ele não fala mais. Fernando abraçou Bruno, encostou o ouvido no peito. Ainda batia, fraco. Ele enterrou o rosto no cabelo do filho. Não me deixa, filho, você é minha última luz. Campinas, amanhecer. Nas telas de TV dos cafés, estações, armazéns, um rosto familiar apareceu Álvaro Pires, elegante de terno azul marinho, sorriso calmo, expressão paternal. Bom dia, Brasil, começou ele, com voz suave. Eu sou Álvaro Pires, diretor da organização de caridade Esperança Viva. Hoje, preciso me pronunciar sobre um caso triste. Fernando e Carla estavam escondidos atrás de um caminhão de lixo, nos fundos de uma igreja abandonada. Um rádio velho, jogado fora por alguém, agora transmitia aquela voz. Fernando o segurava com as mãos trêmulas. Um homem chamado Fernando Ribeiro, ex-motorista de uma unidade de saúde conveniada conosco. Infelizmente, ele desenvolveu distúrbios mentais após um acidente em 2019. Um homem infeliz, que perdeu o contato com a realidade. Fernando apertou os punhos. Ele tá mentindo. A voz de Álvaro continuou. Recentemente, ele invadiu um centro de saúde e sequestrou duas crianças inocentes, Carla e Bruno. Acreditamos que sua intenção era levá-las para o exterior para tráfico de órgãos.
Alguns documentos indicam seu envolvimento com redes de tráfico infantil na fronteira com a Bolívia. Carla ficou estática. Pai, o que ele tá dizendo? Fernando não respondeu. Seus olhos grudados no rádio, como hipnotizado. Estes são os registros de nascimento falsos que ele usou. Álvaro levantou 2 documentos, ambos com o nome de Fernando Ribeiro como pai legal. Já confirmamos, são forjados por um indivíduo perturbado. Ele terminou com um apelo. Se alguém encontrar o homem da foto, ligue imediatamente para a linha direta da Esperança Viva. Juntos, podemos salvar essas crianças inocentes. A imagem na tela mudou para o retrato de Fernando, um rosto pálido, olhar perdido, uma foto tirada às escondidas dele alguns dias antes em um posto de gasolina. Desgraçado. Fernando socou o chão com força, o rosto pálido de raiva. Carla abraçou o irmão, chorando em silêncio. Fernando respirava com dificuldade. Eu preciso encontrar uma forma de desmentir isso. Senão, o país inteiro vai me caçar como a um cão louco. Pai, a gente pode ir para a casa da Dona Paloma? Carla perguntou baixinho. Fernando balançou a cabeça. Não. Eles vão vigiar qualquer pessoa que tenha ligação comigo. Só nos resta fugir. Mas antes. Ele olhou para Bruno, que respirava com dificuldade. Preciso de remédio. Preciso de comida. Fiquem aqui. Não saiam. Fernando entrou em um mercadinho chamado Pão de Açúcar. O atendente era um jovem de cabelo tingido de loiro, com crachá de nome Luiz Moreira. Com licença, poderia me vender um pouco de mingau, água quente e antitérmico infantil leve? Pediu Fernando. Luiz olhou para cima e congelou. Assobiou discretamente. Só um momento, senhor, disse, e foi para os fundos, cochichando algo com um colega. Fernando começou a se sentir desconfiado. Recuou lentamente em direção à saída. Luiz voltou sorrindo. O mingau acabou. Tenta outro mercado. Fernando assentiu, virou-se para sair. Mas no instante em que tocou a maçaneta, um alto-falante soou do lado de fora. É ele. Fernando Ribeiro. Peguem-no. Uma multidão se juntava na porta do mercado, gravando com celulares, alguns segurando cartazes escritos à mão. Doente não entra mais aqui. Apavorado, Fernando derrubou uma prateleira e correu pela porta dos fundos. No desespero, atravessou a feira livre, esbarrando numa senhora que vendia bolos Márcia Silva. Os bolos caíram e se espalharam pelo chão. Monstro! Maldito! Gritou ela. É ele da TV. O sequestrador. Correndo, Fernando gritava. Eu não fiz nada. Vocês não sabem da verdade. Um homem musculoso do setor de hortaliças o alcançou e acertou um soco no ombro. Fernando caiu, sangrando na testa. Não encostem no meu filho. Ele gritou em vão, levantando-se aos trancos e correndo novamente. Por fim, voltou ao estacionamento subterrâneo abandonado onde Carla e Bruno se escondiam. Já era fim de tarde, a luz amarelada e fraca refletia nas manchas de óleo no chão. Carla correu e o abraçou, desesperada. Pai, onde o senhor foi? Por que todo mundo no celular tá dizendo que o senhor é um homem ruim? Fernando se sentou, cobrindo o rosto com as mãos. Fomos caluniados. Álvaro planejou isso tudo. Ele tem a mídia, a polícia. Eu não sei mais o que fazer. Bruno jazia sobre uma folha de papelão, respirando com dificuldade. Carla cobriu-o com o pano velho, as lágrimas escorrendo sem parar. Fernando tirou o último casaco e o enrolou em Bruno. Não tenho mais nada a perder, minha filha. Naquela noite, os 3 se encolheram juntos no porão frio do estacionamento. Sirenes distantes soavam como maldições. O vento soprava pelas rachaduras, levantando poeira. Carla sussurrou. Pai, se alguma coisa acontecer, não deixa meu irmão sozinho. Fernando não conseguiu responder. Apertou forte a mão da filha. Ninguém será deixado para trás.
Somos um só. Mesmo que a gente morra. Do lado de fora, um carro preto reapareceu, os faróis varrendo a rua e então se apagaram. A escuridão engoliu tudo. A chuva não cessava, já era o terceiro dia. Fernando e os dois filhos estavam escondidos em um estacionamento subterrâneo abandonado. O chão de concreto era gelado. As lâmpadas estavam queimadas havia tempos, restando apenas a luz fraca de uma lanterna que ele encontrara no lixo. Bruno ardia em febre, delirando, os lábios rachados, tremendo de leve. Carla já não chorava. Apenas olhava para o nada, os olhos fixos no escuro. Pai. Carla sussurrou: a gente vai morrer aqui? Fernando estava encostado em uma pilastra de cimento, os olhos vermelhos. Estava sem comer havia 2 dias. A cabeça girava. Não. Eu ainda consigo alguma coisa. Só preciso de mais um pouco de tempo. Carla puxou a manga dele. Eu cuido do Bruno. Vai buscar comida, pai. Eu aguento. Fernando hesitou. Só alguns minutos. Não saia. Não abra a porta. Entendeu? Entendi. Ela assentiu. Ninguém vai encostar no Bruno. Fernando se levantou, beijou a testa dos dois e saiu, caminhando pelas ruelas úmidas do Jardim Proença. Entrou em uma pequena cafeteria na esquina, esperando conseguir um pouco de água quente. A dona era Eliane Nogueira, uma mulher de meia idade que já lhe dera pão quando ele ainda era motorista. Fernando? Ela olhou, surpresa. Você ainda tem a cara de pau de voltar aqui? Só preciso de água quente pro meu filho. Ele tá com febre alta. Não quero mais nada. Eliane balançou a cabeça, tirando o celular do bolso. Vou chamar a polícia. Eles estão te procurando. Não quero confusão. A senhora dizia que eu era um bom homem. Você era um bom homem. Até sequestrar crianças. Respondeu ela com frieza. Fernando engoliu seco. Saiu sem dizer nada. Na rua, algumas pessoas o reconheceram. Murmúrios se espalharam. É ele, o sequestrador. Ele voltou correndo para o estacionamento. Mas ao chegar, congelou. A porta de ferro estava escancarada. Carla! Gritou, entrando às pressas. Não havia ninguém. Apenas Bruno, sozinho, com o pano rasgado, os lábios inchados de tanto chorar. Fernando cambaleou até o filho. Minha filha, onde você tá? Bruno abriu os olhos lentamente. Tinha uma mulher, disse que ia trazer comida, que o pai mandou ela. Que mulher? Eu não mandei ninguém. Bruno começou a chorar. Fernando segurou a cabeça e gritou. Malditos! Pouco depois, o celular velho que ele encontrara no lixo tocou. Número desconhecido. Fernando atendeu. A voz de um homem soou doce e arrepiante. Fernando, que pressa! Nem vai me agradecer por ter achado sua garotinha? Filho da puta! Fernando urrou, eu vou te matar com as próprias mãos. Duvido que ainda tenha forças. A voz riu. Quer ouvir sua filhinha? Barulhos. Depois, Carla gritou. Pai! Pai, não deixa eles me furar de novo. Não deixa eles me furar. Carla! Fernando gritou, tremendo. A voz de Álvaro voltou, suave. Esse novo remédio é fascinante. Faz as crianças esquecerem cada pedaço da memória. Esquecerem a mãe, o pai, até o próprio nome. Esquecerem que já foram humanos. Para com isso! Berrou Fernando. Eu faço qualquer coisa. Só não encosta nela. Álvaro riu. Ótimo. Vamos brincar como antes. Lembra da cadeira? A da injeção? Fernando ficou em silêncio. Você tem uma escolha. Uma dose para Carla. Ela se tornará obediente, submissa, e nunca mais lembrará de você. Ou eu levo Bruno embora.
A ligação caiu. Fernando desabou no chão, trêmulo. Socou o concreto até sangrar. O rosto empalidecido. Mas os olhos queimavam. Bruno segurou a mão dele. Pai, não chora, eu tô aqui. Fernando apertou a mão do filho. Me perdoa por não ter protegido sua irmã. Pouco depois, Fernando foi até a primeira delegacia de polícia de Campinas. Sem mais nada a perder, gritou no saguão. Salvem minha filha. Eles levaram minha menina. Todos se viraram. Um policial jovem se aproximou, o subinspetor João Santos. Fernando Ribeiro? Abaixe as mãos, ajoelhe-se. Eu não tenho arma. Gritou Fernando, ajoelhando-se. Só quero que salvem a Carla. Ela só tem 6 anos. É minha filha. João aproximou-se e algemou Fernando. Temos ordem de prisão. Mas se quiser ver sua filha viva, fique calado. Vocês não têm alma. Fernando gritou, sendo arrastado. Um papel caiu do bolso dele, um desenho de Bruno, um homem mascarado com uma seringa na mão. João pegou o papel. Por um instante, seus olhos mudaram. Mas então, dobrou o desenho, guardou no bolso e se virou. Fernando foi trancado numa cela úmida. Algum tempo depois, uma mulher o visitou. Usava jaleco branco, doutora Lúcia Fernandes. Fernando Ribeiro? Ela disse, fitando-o nos olhos. Quem é você? Ele perguntou, rouco. Trabalho na Esperança Viva, mas não sou como eles. Fernando franziu a testa. Então por que está aqui? Lúcia suspirou. Sua filha está numa sala estéril. Álvaro está testando um novo remédio. Não posso fazer muito, mas posso te dar uma coisa. Ela lhe entregou um pendrive prateado. As câmeras do laboratório gravam tudo. Esta é uma cópia. Mas você só terá uma chance. Fernando pegou com as mãos trêmulas. Eu vou matá-lo. Eu juro. Lúcia olhou firme e assentiu. Vou deixar a porta aberta. Depois disso, é com você. O céu de Campinas estava cinza como sangue coagulado. Fernando saiu pelos fundos da delegacia, as mãos ainda marcadas pelas algemas. Ninguém o impediu. O portão se abriu como numa encenação. Ele andava como um fantasma na névoa gelada. No bolso do casaco, o pendrive que a doutora Lúcia Fernandes arriscou tudo para entregar a chave de um pesadelo que nunca se encerrará. Ele conseguiu alugar um caminhão velho de um sujeito chamado Manolo Torres, que trabalhava com aluguel de veículos sem perguntar nada. Quer sem placa, é? Tenho. Mas vai custar caro. Manolo olhou dos pés à cabeça. Tua cara não me é estranha. Fernando enfiou algumas notas de real amassadas na mão do homem. Preciso ir para Itatiba. Agora. Só ida. Manolo soltou um riso sarcástico. Itatiba? O que tem lá além de mato e mansão abandonada? Fernando não respondeu. Ligou o motor e encarou a estrada que se estendia como um túnel sem fim à sua frente. O caminhão rugiu pela rodovia SP-330. As árvores escuras dos dois lados pareciam esqueletos retorcendo-se ao vento. Fernando não ligou o rádio. O silêncio era a única coisa que ainda o mantinha acordado. Ao chegar nos arredores de Itatiba, ele entrou numa estrada de terra esburacada, antes coberta de cascalho, agora tomada por buracos e mato alto. A mansão surgiu atrás da neblina, um bloco de concreto desbotado, frio, como se nunca tivesse abrigado vida. Fernando desceu do caminhão, pisando o chão seco. A casa estava em silêncio. Sem luz. Sem ninguém. Mas ele sabia, as memórias ainda estavam lá. A porta de madeira rangeu longamente quando ele a empurrou. No saguão, quase tudo continuava igual, o velho sofá de veludo, um porta-retrato caído na parede e uma trilha tênue de sangue indo da escada até o corredor. Fernando avançava passo a passo. O piso de madeira estalava sob seus pés.
Ele desceu para o porão onde sabia que algo ainda o esperava. A porta era pesada, mas não estava trancada. Um cheiro de produto químico velho invadiu suas narinas, fazendo-o vomitar em seco. O ar era tão espesso que parecia grudar na pele. Ele ligou a lanterna. A luz trêmula varreu a sala. Mesas de inox cobertas de poeira, fios pendurados do teto, equipamentos médicos enferrujados, seringas espalhadas pelo chão. E, no canto, uma pequena câmera infravermelha fixada na parede, sua luz vermelha piscando como se ainda estivesse gravando tudo. Fernando se aproximou de um velho computador no chão. Um cabo USB já estava conectado igual ao da doutora Lúcia. Ele encaixou o pendrive na entrada. A tela acendeu após alguns segundos. Uma série de pastas apareceu. Seção 041 Carla Ribeiro. Seção 038 Bruno R. Seção 030 Teste com Fernando Ribeiro. Suas mãos tremiam. Abriu a última pasta. A imagem surgiu borrada dele, Fernando, amarrado a uma cadeira, sangue escorrendo da boca. Um homem de jaleco branco e máscara cochichava. Resistir é inútil. Você devia se orgulhar. As duas crianças vão se tornar os protótipos perfeitos. Fernando no vídeo gritava. Eu não vou deixar vocês tocarem neles. O homem se abaixou, pegou uma seringa de líquido azul escuro e a injetou direto na nuca dele. Na mesma hora, os olhos de Fernando no vídeo perderam o foco. O corpo estremeceu e depois ficou mole. A tela ficou preta. Fernando gritou, socou o teclado, depois a parede. Não. Não. Não pode ser. Caiu de joelhos, agarrando a cabeça, o corpo todo tremendo. Outro som ecoou uma risada aguda. Ele levantou o olhar. O próximo vídeo havia começado. Carla, com cerca de 5 anos, estava amarrada sobre uma mesa de inox. Álvaro ao lado, se inclinava para sussurrar. Seja boazinha, só fique quietinha e você verá a mamãe. Carla chorava. Minha mãe morreu, ela queimou. Álvaro sorria. Então eu vou te dar uma nova lembrança. Ele levantou um frasco com líquido roxo claro. Fernando esmurrava a tela. Eu vou te matar. Ele vomitou. Tudo girava. Memórias explodiam em sua mente, carregava Carla pelos corredores, Bruno gritando enquanto era arrastado, luzes vermelhas piscando, uma mão agarrando seu pescoço, uma injeção e depois o vazio. Fernando se arrastou até ficar de pé. Sabia que a única coisa que ainda podia salvar Carla e Bruno era expor toda a verdade. Puxou o pendrive, guardou no bolso interno e seguiu até a última porta do corredor. Atrás dela, uma sala pequena trancada por código. Ele vasculhou um armário e achou um crachá antigo. Nele, sua foto Fernando Ribeiro cargo, motorista interno, setor de logística, Esperança Viva. Ele digitou, ZF Ribeiro 23.101.981 sua data de nascimento. A porta abriu. Dentro, escuridão total. Cheiro de sangue seco e ferrugem. Fernando ligou a lanterna. Havia um congelador industrial, com bandejas rotuladas, teste A1, teste C5, teste F3. Uma delas estava aberta. Dentro, fotos de cérebros infantis com áreas apagadas. Ao lado, um laudo. Condição, amnésia permanente, reflexos condicionados formados rapidamente. Nenhuma consciência de parentes. Fernando tremia, sentou-se no chão. Eles são produtos de experimento. Eu salvei meus filhos, mas minhas próprias memórias foram roubadas. Um barulho no corredor. As luzes piscavam. Alguém se aproximava. Ele enfiou os documentos no bolso e saiu correndo do porão como um louco. Cambaleava, tropeçava, mas não parava. No caminho de volta a Campinas, não ligou os faróis. No retrovisor, um carro preto o seguia à distância. Bruno estava esperando. Carla estava em cativeiro. E Fernando agora lembrava de tudo. Ele chegou a Campinas à meia-noite. A cidade mergulhada em trevas.
Acelerava pelos cruzamentos vazios como um possesso, com o pendrive apertado nas mãos. A mente agora clara. Lembrava de tudo. De Carla gritando quando a arrancaram de seus braços. De Bruno sendo injetado e desmaiando na mesa. De si mesmo, preso na cadeira de metal, levando uma injeção na nuca. Dos olhos frios de Álvaro, como os de alguém vendo ratos em laboratório. Mas agora não havia tempo para chorar. Nem para lamentar. Carla estava em perigo. Álvaro já o esperava. O caminhão parou diante de um antigo galpão industrial na periferia da cidade, perto da linha de trem abandonada. Fernando reconheceu o local. Antigo depósito de equipamentos médicos agora, o covil central da Esperança Viva. O portão se abriu sozinho. Ninguém na entrada. Uma recepção silenciosa e arrepiante. Ele entrou. O ar era cortante. As luzes de teto tremulavam. O corredor era branco demais. Asséptico. Inumano. Uma voz surgiu pelo alto-falante. Bem-vindo de volta, Fernando Ribeiro. Eu sabia que você viria. Fernando cerrou os dentes. Álvaro, se você encostar um dedo nela, eu te destruo. A voz respondeu em tom calmo. Mas se fizer besteira, deixe o irmãozinho ver a irmã desaparecer. Uma porta se abriu no fim do corredor. Fernando entrou. Uma sala branca, ofuscante. No centro, Carla, amarrada a uma cadeira de metal, braços presos por cintos de couro, a cabeça coberta de sensores. Ela viu o pai e gritou. Pai! Não deixa eles fazerem isso! Pai! Fernando correu, mas 2 seguranças armados o contiveram. Álvaro saiu das sombras. Pela primeira vez, Fernando viu seu rosto por completo, pálido, cabelo penteado, luvas pretas. Ele segurava uma seringa pequena, cinza, gelada como a morte. Você se lembra, não é? Álvaro perguntou com voz gentil, como quem convida para um chá. Fernando arfava. Eu lembro. De cada criança que você transformou em zumbi. Eu lembro. Álvaro assentiu. Ótimo. Então você entende. Ele ergueu a seringa. Essa é a versão aprimorada. Uma aplicação, e ela esquecerá tudo, nome, idade, sentimentos, memórias, até o medo desaparece. Um novo começo, limpo. Carla gritou. Eu não quero esquecer. Pai. Não deixe eu esquecer da mamãe. Fernando gritou. O que você quer? Álvaro colocou a seringa sobre uma bandeja de metal. 2 opções. Você injeta nela. Eu libero você e Bruno. Pode seguir sua vida, fingir que nada aconteceu. E a segunda? Álvaro sorriu. Você recusa. Eu injeto nela, depois mato você. E o Bruno será o próximo. Fernando congelou. O silêncio era absoluto. Seu coração batia descompassado. Carla soluçava. Pai. Não deixe eu esquecer. Eu lembro da mamãe. Do Bruno. Do senhor. Fernando olhou para Álvaro. Você é doente. Elas são crianças. E daí? Álvaro deu de ombros. São matéria-prima. E eu sou o arquiteto. Crio uma sociedade sem dor, sem memória, sem resistência. Fernando rugiu, tentou avançar, mas foi derrubado. Sangue escorreu da boca. Carla gritou. Pai. Não morre. Álvaro pegou a seringa e se aproximou. Escolha. Fernando berrou. Solta ela. Eu aplico. Me ouviu? Eu aplico. Álvaro recuou, sinalizou para soltarem Fernando. Uma seringa fria foi colocada em suas mãos. Carla olhava, suplicante. Pai, por favor, não quero esquecer do senhor. Fernando segurava a seringa, as mãos trêmulas. O corpo inteiro congelado. Ele olhou para Álvaro.
Certo, mas sou eu quem aplica. Tem certeza? Álvaro arqueou uma sobrancelha. Fernando assentiu. Quero que seja suave. Ele se aproximou da filha. Carla recuava, apavorada. Fernando sussurrou. Fecha os olhos, minha filha. Não olha pro pai. Ela obedeceu, chorando baixinho. Fernando ergueu a seringa e de repente a virou contra si mesmo, cravando-a no próprio braço. Álvaro gritou. Não. Fernando injetou todo o líquido. O corpo convulsionou. Gritou de dor, bateu a cabeça contra a parede, espumando. Carla abriu os olhos. Pai. Pai, não. Álvaro sacou uma arma. Você achou que venceu? Você é só um motorista miserável. Fernando se arrastou até ele, o rosto coberto de sangue, sussurrando. Você esqueceu, Álvaro, foi você quem me ensinou a usar a câmera infravermelha. Álvaro parou. O quê? Fernando puxou o pendrive do bolso interno. Eu já conectei, as câmeras estão transmitindo, ao vivo, seu desgraçado. Álvaro ficou pálido. N não pode ser. Fernando riu, o sangue escorrendo pela boca. Acabou pra você. Álvaro gritou e atirou. O disparo ecoou. Todas as luzes se apagaram. A voz de Carla rompeu a escuridão. Pai. Ninguém respondeu. Só o som de metal caindo no chão e gotas de sangue pingando. Campinas, ao amanhecer do dia seguinte. A chuva havia cessado. O céu continuava nublado, como sempre, mas algo no ar parecia diferente, como se a escuridão tivesse rachado e a primeira luz estivesse prestes a romper. Na sala de redação do jornal Campinas Hoje, a veterana repórter Teresa Carvalho estava preparando a pauta da manhã quando uma notificação surgiu na tela do computador. Câmera VCL 001 ao vivo. Mas que diabos é isso? Ela murmurou, clicando. A imagem tremia levemente. Apareceu uma sala branca. Uma criança amarrada. Um homem de terno empunhando uma arma era Álvaro Pires. Teresa! Gritou a assistente Joana Almeida do outro canto. As câmeras externas detectaram um fluxo estranho de transmissão no nosso servidor. Isso não é estranho, Joana. Isso é uma prova. Abra o canal de transmissão urgente. Agora! Ordenou Teresa. Em todas as telas do país, televisões domésticas, cafés de esquina, a cena foi transmitida ao vivo, tortura infantil, ameaças de assassinato contra um pai, e uma seringa de apagamento de memória. Ninguém conseguiu desligar. Ninguém ousou desviar os olhos. A voz de Carla soou no meio do silêncio. Eu não quero esquecer o papai, eu lembro da mamãe, eu lembro de tudo. Milhões de corações se apertaram. O véu da mentira caiu. Na sede da Polícia Civil de São Paulo, o delegado-chefe Sandro Bastos mal havia começado seu plantão quando uma enxurrada de chamadas de emergência invadiu o comando. Senhor Bastos! Gritou um agente. A Rede Nacional está transmitindo Álvaro Pires torturando crianças. O quê? Ele correu até o telão, vendo Álvaro berrando na sala branca. Você acha que venceu? Você não passa de um motorista de merda. O olhar de Bastos se firmou. Chamem a equipe tática. Agora. Coordenem com o jornal Campinas Hoje. Rastrear o sinal. Ordem Nacional, prender Álvaro Pires. Na sede da Esperança Viva, os telefones não paravam. As ações despencavam. Um e-mail de emergência do Ministério da Justiça foi enviado a todos os funcionários. Atividades da Esperança Viva suspensas. Todos os ativos congelados. Proibida a saída do país. Investigação urgente iniciada. Na sala subterrânea da transmissão, Carla ainda chorava sobre o corpo do pai. Álvaro, em choque por ter sido exposto, virou-se e berrou. Cortem a energia. Desliguem as câmeras. Agora. Tarde demais. A voz vinda dos alto-falantes ecoou.
O sinal foi registrado, salvo e transmitido por 14 plataformas. O senhor está oficialmente foragido. Colabore ou será abatido. A porta foi arrombada. A equipe especial GEL invadiu, armas apontadas para Álvaro. Não. Eu tenho dinheiro. Eu conheço gente. Eu. Um dos oficiais o socou no rosto. Cala a boca. Gente como você é o lixo desse país. Carla foi resgatada, os olhos ainda úmidos, abraçando forte a camisa ensanguentada do pai. Uma policial, Tenente Ana Moreira, ajoelhou-se ao lado dela. Você é a Carla, certo? Agora você está segura. Vamos te levar para casa. Carla sussurrou. O papai e ele vai acordar, né? Ana apertou a mão da menina. Você nunca mais vai estar sozinha. Todo o complexo foi lacrado. As salas com arquivos, amostras e equipamentos foram catalogadas e encaminhadas para a perícia criminal. Ali estavam horrores que ninguém jamais imaginou, corpos congelados de crianças, registros de lavagem cerebral, imagens de cérebros danificados irreversivelmente. No estúdio do jornal Campinas Hoje, Teresa Carvalho foi convidada ao vivo. Acabamos de receber confirmação oficial do ministro da Justiça, Álvaro Pires está preso por crimes contra a humanidade. Seus crimes incluem tortura, testes ilegais em crianças, falsificação de documentos e tentativa de homicídio contra o denunciante. Tudo devidamente documentado. Joana olhou para Teresa, com a voz embargada. Teresa, você acabou de fazer história. Teresa apertou os punhos, os olhos marejados. Não fui eu. Foi Fernando Ribeiro. Um pai que ninguém acreditou, mas que arriscou tudo para proteger duas crianças. Na sala de interrogatório emergencial, Álvaro foi algemado e jogado na cadeira. Luz direta no rosto. 3 investigadores à sua frente. O senhor tem advogado? Perguntou um deles. Álvaro riu de canto de boca. Eu tenho advogado. Não mais. Seu advogado desistiu. Ninguém quer defendê-lo. Ele virou-se para um policial veterano no canto da sala, tentando forçar um sorriso. O senhor sabe, eu já trabalhei com o ministro, eu. Smack. Um tapa estrondoso. O policial velho olhou firme. Tive um sobrinho desaparecido em 2017. A mãe dele se matou de depressão. Hoje eu descobri onde estava o corpo. No seu freezer. Álvaro silenciou. Pela primeira vez, ele calou. Num centro especial de cuidados, Bruno acordou, deitado em um quarto branco com um sol amarelo pintado no teto. Carla. Sussurrou. A porta se abriu. Carla correu e o abraçou, as lágrimas escorrendo. Você acordou. Você lembra de mim? Bruno assentiu, fraco. Eu sonhei com o papai. Ele disse para não ter medo, que ele sempre ia proteger a gente. Carla soluçou. Ele conseguiu, Bruno, o papai conseguiu. Na televisão, um boletim extraordinário era repetido. O Supremo Tribunal de São Paulo declara oficialmente: Fernando Ribeiro não só é inocente, como vítima e herói. Álvaro Pires é condenado por 42 crimes, incluindo crimes contra a humanidade, homicídio, sequestro, coação e tortura infantil, pena de prisão perpétua sem possibilidade de perdão. A organização Esperança Viva está oficialmente extinta. Na Praça Carlos Gomes, um memorial foi erguido. Fotos das crianças desaparecidas. No centro, uma estátua de um homem magro segurando 2 crianças. Na placa: Fernando Ribeiro, o pai na escuridão. Ele não era perfeito, mas foi a última luz que aquelas crianças tiveram. Um mês depois, São Paulo era banhada pela luz suave da primavera. O clima estava sereno, em contraste com o início sombrio daquele ano. A cidade parecia renascer após o pesadelo chamado Esperança Viva. Na sala de audiências 4 do Supremo Tribunal, o espaço estava lotado.
Jornalistas, advogados, cidadãos todos com os olhos fixos na cadeira das testemunhas, onde Carla e Bruno Ribeiro estavam sentados, de mãos dadas. A juíza Helena Bernardes, famosa por sua integridade, levantou-se para ler a sentença, a voz firme ecoando na sala. Após análise de todas as provas apresentadas pelas autoridades e pela imprensa, e após ouvir as vítimas, testemunhas e especialistas forenses, o tribunal decide. Álvaro Pires é culpado por crimes contra a humanidade. Pena: prisão perpétua sem possibilidade de redução. Todos os bens serão confiscados e revertidos às vítimas. Fernando Ribeiro é reconhecido como vítima, denunciante legítimo e pai biológico de Carla e Bruno Ribeiro, conforme certidões originais. Ele é absolvido de todas as acusações, tem sua honra restaurada e receberá a medalha de cidadão honorário do Brasil. A sala explodiu em aplausos. Muitos choravam. Alguns jornalistas se abraçavam, emocionados. No meio da plateia, Bruno sussurrou: "Mana, você ouviu? O papai, ele foi inocentado." Carla apertou a mão do irmão, os olhos cheios d'água. Ele ouviu, ele sempre ouve. Após a sessão, o caixão de Fernando foi levado ao memorial em frente ao tribunal. Não era um funeral triste, e sim uma homenagem. A tenente Ana Moreira, fardada, colocou a medalha dourada sobre o caixão. Fernando Ribeiro, o homem que um dia duvidamos, hoje é honrado pela nação. Ele não morreu no silêncio. Morreu como uma tocha em plena escuridão. Carla estava ao lado, abraçando Bruno, olhando o retrato do pai. O rosto magro, cansado, mas com um brilho forte nos olhos. "Desculpa por ter deixado o senhor ir sozinho", sussurrou Carla. "Mas eu prometo, a gente vai viver bem. Para deixar o senhor orgulhoso." 2 meses depois. Uma casinha nos arredores de Atibaia, com telhado vermelho e um jardim de lavanda. Nada luxuoso, mas cheio de luz e paz. Bruno estava sentado na varanda, colorindo um desenho. Carla chegou com um copo de suco de laranja. "O que você tá desenhando?" perguntou ela. "Eu tô desenhando ele", respondeu Bruno, sem parar de pintar. Carla franziu o senho. "O Álvaro?" Bruno assentiu. "Mas dessa vez ele não tem mais rosto." Carla ficou em silêncio. Uma brisa suave passou, levando o cheiro de sol e grama fresca. Na sala, a TV transmitia uma notícia. Hoje, o ministro do Interior assinou oficialmente a extinção da organização Esperança Viva. Todos os bens foram transferidos para o Fundo de Recuperação de Crianças Vítimas, batizado de Fundação Fernando Ribeiro. Carla e Bruno Ribeiro, sobreviventes do caso, receberam bolsas vitalícias e estão sob guarda legal da jornalista Teresa Carvalho, representante oficial do governo. A porta se abriu. "Já é hora do almoço", anunciou Teresa, entrando com 2 sacolas de pão quentinho. "E eu conheço 2 pequenos famintos." Bruno correu e a abraçou. "Dona Teresa, eu acabei o desenho. Deixa eu ver." Sorriu ela. O menino mostrou o desenho. Era simples, e 3 pessoas sentadas à mesa, com o sol entrando pela janela e lavandas roxas florescendo do lado de fora. Carla ficou parada atrás, com os olhos marejados. "Você desenhou a nossa casa?" perguntou ela. Bruno assentiu. "A gente é uma família, né?" Teresa colocou as sacolas de pão sobre a mesa e abraçou os 2 com força. "Agora sim. Não tem mais experimento, nem sangue, nem memória apagada. Só pão quentinho e sorrisos." Naquela noite, os 3 se sentaram ao redor de uma mesinha de madeira. Carla cortava o pão, servia suco para o irmão. Teresa contava histórias. "Antigamente, eu pensava em me aposentar numa praia em Paraty, criando gatos e plantando tomates. Mas aí, Deus me mandou 2 pestinhas muito especiais." Bruno perguntou. "A senhora se arrepende?" Teresa olhou para ele com seriedade. "Se eu soubesse que a vida me traria até aqui, eu não mudaria absolutamente nada." Carla sorriu. "O papai dizia, e nem todo mundo nasce bom.
Mas tem gente que, mesmo depois de morrer, nunca é esquecida. No quartinho, Carla colocou um porta-retrato sobre o criado mudo. Era uma foto dela, de Bruno e de Fernando, tirada tempos atrás sob a fraca luz do antigo quarto de pensão. Bruno subiu na cama e perguntou: Mana, você acha que o papai tá olhando pra gente? Carla assentiu suavemente. Ele não só tá olhando, como tá sorrindo também. Na cela especial, Álvaro Pires estava sozinho, em um quarto sem janelas. Envelhecera rapidamente, cabelos grisalhos, barba por fazer. Um guarda passou e jogou um jornal pela grade. Fernando Ribeiro, o pai na escuridão, recebe o título de herói nacional. Álvaro encarou o título. Depois, começou a rir. Eles acham que venceram, sussurrou. Uma voz respondeu da cela ao lado. Eles não acham. Eles venceram de verdade. De volta à casa simples. Carla colocou o antigo caderno do pai sobre a mesa. Abriu na primeira página. A caligrafia era torta, mas sincera. Se um dia eu não estiver mais aqui, por favor, diga a Carla e ao Bruno que eu os amo mais do que a minha própria vida. Ela fechou o caderno com cuidado e o apertou contra o peito. Bruno chamou do outro cômodo. Mana, vem ver. O pôr do sol tá lindo. Carla saiu para a varanda. Os três, Carla, Bruno e Teresa, sentaram-se lado a lado. A luz do entardecer dourava os cabelos deles, refletia nas janelas da velha casa de madeira. Não havia mais tiros. Nem gritos. Nem salas brancas. Só havia família. E liberdade. Essa história nos lembra que o amor de um pai, mesmo imperfeito, pode ser mais forte que a morte e superar todas as mentiras. Quando a verdade é distorcida, a imprensa manipulada e a consciência ameaçada, só a coragem e um coração firme podem salvar o que é mais precioso. Nem todos nascem para ser heróis, mas aquele que se sacrifica para proteger uma criança é a última luz no meio da escuridão mais profunda. A verdade, mesmo tardia, sempre vence. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.